Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações hoje é João, capítulo 3, versículo 1 ao 10, que diz assim: Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. Glória a Deus. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que Ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa e ela não pode continuar pecando porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus, amém? Olha o que ele diz no versículo 3. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Não adianta dizer que pode fazer o que quiser, viver do jeito que quiser, porque Deus é amor, Deus o ama, né? E não existe isso de pecado, de certo e errado, e nada vai roubar a salvação, porque essa pessoa não faz mal para ninguém de repente, né? Então, o que tem de mais se ela é viciada, né, em certas coisas? O que tem de mais se ela se comporta como uma prostituta, né? Porque o Senhor fala que a mulher, ela se veste com decência, né, com modéstia, ela não se veste mostrando as partes para ninguém. Quem tem que ver as partes da mulher é o seu marido, apenas o seu marido. Também não é o seu amigado, aquela pessoa que está morando com você de repente há 5 anos e nunca te pediu em casamento. Não, é aquele que é ali casado, bonitinho no cartório. Não é união estável também não. Aquele que é casado no cartório. União estável não é casamento, é apenas um contrato, não é um casamento, né? Então, muitas vezes a pessoa acha que não tem nada demais. O que tem demais? Eu posso fazer isso e aquilo porque Deus me ama, Ele sempre cuidou de mim, né? E eu não mato ninguém, e eu não machuco ninguém, e eu faço doações para todo mundo que precisa, e eu sirvo comida lá na esquina da minha cidade para os necessitados da rua e não sei o que. Não é isso. O Senhor fala que não basta nós fazermos atitudes que para nós são atitudes boas, para que nós recebamos a aprovação dele. Ele deixa muito claro, né, que aquele que segue ele, aquele que se diz filho, aquele que se diz discípulo dele, já não vive mais nas velhas práticas de pecado, né? E ele deixa bem claro: aqueles que herdarão o céu, aqueles que não herdarão o céu, amém? Todo aquele que tem essa esperança, que esperança? Esperança de que é filho, esperança de que vai ser salvo, né? Ele purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Olha só,
Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, diz assim, ó: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar, né? Não se deixe enganar pelos profetas que dizem que tá tudo bem, que tá tudo certo, que Deus aceita tudo, que prega só metade da Bíblia, ó. Não vos deixe enganar nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam às práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Tá lá 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e o 10 também. Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz a mesma coisa. Porém, quanto aos covardes, né, aqueles que estavam na fé e abandonam, os incrédulos que se recusam a acreditar, né, principalmente que se recusam a acreditar que Jesus é Deus, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, né, tem intimidade sexual fora da aliança do casamento, aquele casamento do cartório mesmo, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Amém? Não adianta dizer que acredita em Deus, né, e que não existe essa questão de condenação, disso, daquilo, porque nós sabemos que Deus existe, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele existe. Então, como nós vamos acreditar que Deus existe? Porque a palavra dele diz que Ele existe, mas nós não acreditamos nos mandamentos dele, que está no mesmo lugar que diz que Ele existe, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, que é o nosso manual de instrução de vida e de fé. Amém? Então, ou você acredita em Jesus e você segue o que ele pede para você fazer, ou então você não diga que você segue, que você ama, que você vai ser salvo se você não obedece a ele. Ele fala que aquele que ama ele obedece os mandamentos dele, né? E que a gente sabe discernir quem é o filho da luz e das trevas de acordo com as obras que tais praticam, né? Porque, como diz aqui, ó, quem pratica essas coisas não é filho de Deus, né? Não tá agindo como filho de Deus. Amém? Que você receba essa mensagem no seu coração, em nome de Jesus. O Eterno te ama. Não se deixe mais ser enganado por falsas heresias, né? Por falsas doutrinas, por pessoas que querem apenas pegar o seu dinheiro e comprar do bom e do melhor para eles. Eles sabem para onde eles estão indo, eles não são enganados, né? Eles têm conhecimento da palavra, sabem distorcer a palavra muito bem. E aí eles falam meia dúzia de palavrinhas distorcidas ali, às vezes usando até a própria palavra do Senhor, mas pegando trechos que, por exemplo, numa igreja que fala que nós devemos viver uma vida com o Senhor, cultuar ao Senhor, que Deus é amor, é isso e aquilo. Realmente, Deus é amor, tá falando na palavra dele que ele não tem o amor, ele é o amor. Mas em que momento essa pessoa abre a Bíblia aqui em 1 Coríntios, ou então aqui em Apocalipse, e fala que você precisa abandonar a velha vida para poder então ser aceito como filho? Amém? Então tenha muito cuidado com pessoas que ensinam a palavra distorcida por aí, tá bom? O Eterno te ama.